Vamos dar início ao nosso encontro. Vou fazer uma pequena ressalva a respeito da sintaxe do período naquela questão da introdução. Nós vimos no último encontro a análise do período composto por coordenação e introduzimos a análise sobre a sintaxe do período na subordinação, certo? Nós vimos essa questão da oração coordenada, que pode ser o quê, Pimpos? Ela pode ser coordenada assindética, muito bem, onde nós não vamos encontrar o quê? A conjunção, muito bem. Ela é desprovida de conectivo, por isso que é chamada de assindética. E vimos também que existe a o quê? Sindética. A sindética é aquela que apresenta conectivo. Apresentando conectivo, ela recebe uma classificação. E a classificação será dada de acordo com o conectivo empregado. Está aí a importância de sabermos as conjunções. Tanto as conjunções coordenativas quanto as conjunções subordinativas. A sindética pode ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, muito bem, explicativa. Ok? No macete para vocês, nós vimos o quê? ECA, muito bem. Agora, na coordenação, nessa sintaxe do período, observando a classificação das orações coordenadas, nós encontramos algumas observações. Qual foi a primeira observação? Não rotular que o conectivo "e", ele será sempre o quê? Aditivo. Muito bem. Nós vimos que em determinados contextos, o conectivo "e", ele pode apresentar um valor adversativo. O mesmo aconteceria com o conectivo "mas". Não é isso? Nós sabemos que o "mas" é o clássico da oposição, da adversidade, da contrariedade. Só que não podemos rotular. Nós vimos que em alguns contextos o "mas" pode apresentar o valor de adição. Certo? E por fim, a última observação, no caso, a respeito da oração coordenada, foi relacionada ao conectivo "pois". Nós vimos que o conectivo "pois", pode ser conclusivo ou ainda pode ser o quê? Explicativo. Qual foi o truque? Qual foi a dica? Qual foi o macete para o presta atenção? Conclusivo, posposto ao verbo. Explicativo, anteposto ao verbo. Não é isso? Então, esta primeira parte aqui, mamão com açúcar e mel por cima, basta você ter a ideia sobre os conectivos de coordenação, basta saber quais são as conjunções classificadas como coordenativas, ok? E levar estas observações. Cuidado com o "e", pode ser adversativo. Cuidado com o "mas", pode ser aditivo. Cuidado com o "pois", pode ser conclusivo ou explicativo. Antes do verbo, ele vai explicar. Após o verbo, ele vai o quê? Concluir. Certo, gente? Aí, passamos para a subordinação. Nós vimos, né, que oração coordenada é aquela que apresenta independência, enquanto as orações subordinadas vão apresentar dependência, no caso, dependência sintática. Para ter sentido, é necessário que ela penetre, né? Que ela entre, que ela introduza uma outra oração, aquela informação que ela apresenta.
Vamos montar aqui a nossa ressalva sobre a oração subordinada. Então, nós vimos que a oração subordinada ela pode ser o quê? Substantiva. Quantas são? Não. São 7. Substantiva, oração subordinada substantiva. Aquela que nós vimos na semana passada. Não, vimos no encontro anterior. Ela vai exercer a função sintática do substantivo. Geralmente, os concursos trabalham com 6 classificações. Mas eu mostrei 7 para vocês. Eu coloquei também a oração subordinada substantiva agente da passiva. Qual foi o macete da oração subordinada substantiva agente da passiva? A voz passiva analítica. Não é isso? Então, são 7: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva, predicativa e agente da passiva. Vocês anotaram o macete para a classificação de cada uma destas orações. Tenho certeza de que todos já armazenaram o macete, encontrando qualquer questão sobre a oração subordinada substantiva, você vai matar, você vai acertar, porque é só aplicar aquele macete. Posposto. É conclusivo posposto ao verbo, após o verbo. Então, temos a adjetiva e temos as adverbiais, ou a oração subordinada adverbial. Parou, prestar atenção. Substantiva já trabalhamos, então a nossa proposta hoje será trabalhar a oração subordinada adjetiva, trabalhar a oração subordinada adverbial e a oração reduzida, ok? Vamos ressalvar aqui, vamos às dicas, vamos aos truques. Quem introduz uma oração subordinada substantiva? A CI. Quem lembra o que é CI? Eita, arrasaram. Muito bem. Conjunção integrante. Quais são as 2 conjunções integrantes mais importantes na nossa gramática? Arrasaram. Muito bem, pimpos. Vimos ainda que toda oração subordinada substantiva ela dá margem, né, para uma pergunta. E agora vamos ao macete da adjetiva. Anota aí, PR. O que é PR? Muito bem. Pode vir a prova já, né? Estão com as respostas na pontinha da língua. Então, o nosso macete para a oração subordinada adjetiva vai ser justamente o pronome relativo, ok? Então, vamos lá. A da adverbial, você pode colocar o macete. São as conjunções subordinativas adverbiais, certo? Lembra lá, coco, coco, caco, profite. Aquele macete dado para vocês sobre as conjunções subordinativas adverbiais. Coco, coco, caco, profite. Então, vamos lá, pimpos. Vocês já sabem o porquê, né? Oração, apresenta o verbo. Subordinada, vocês já sabem o porquê. Vai apresentar dependência. É uma oração dependente. Oração subordinada, agora, ó, adjetiva. Se a substantiva exerce a função sintática do substantivo, a adjetiva vai exercer a função sintática do adjetivo. Não é isso, gente? Então, o adjetivo na sintaxe ele pode ser um adjunto adnominal, ele pode ser um predicativo, certo, gente? Então, o que interessa você saber neste caso aqui é identificar a oração, saber que em determinadas situações elas podem explicar, elas podem restringir. Lembra lá nossa aula sobre os termos, a questão do aposto. O aposto explicativo, certo?
Então, a oração subordinada adjetiva vai ser introduzida por um pronome relativo. E quanto à sua classificação, pode ser restritiva ou pode ser explicativa. No macete para vocês, a explicativa, ela vai apresentar vírgulas, ok? Quando intercalada, apresenta vírgulas. Quando no final do período vai apresentar uma vírgula apenas. A dica, a ideia para você saber se é explicativa ou ainda se é restritiva, na classificação, de acordo com a pontuação, a explicativa, obrigatoriamente, ela vai apresentar a vírgula antes do pronome relativo. Ok? Então, é uma das mais fáceis, pessoal, que vocês conseguem identificar. Porque, primeiro, identifiquei um pronome relativo. Vamos ver aqui, ó. A palavrinha que pode receber várias classificações. Creio que lá com o professor JP vocês tenham estudado que o que ele pode ser um pronome, ele pode ser uma preposição, pode ser uma interjeição, pode ser um substantivo, enfim. Quando o que exerce a função de pronome relativo no seu texto, certo? Ele vai ser um elemento anafórico, ou seja, ele vai retomar uma informação já apresentada. A dica é, geralmente ele se refere à palavrinha aqui da esquerda. Então, para você saber se a palavra que no seu texto é um PR, você tenta substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, certo? Mas eu posso ainda encontrar outros pronomes relativos, como, por exemplo, quem, como, por exemplo, onde. O onde ele deve ser empregado no meu texto para fazer referência a algo que já foi mencionado quando for um lugar. O onde, como pronome relativo, deve ser empregado para fazer referência a lugar. A cidade onde nasci. Ok? Veja que o onde, ele é um elemento anafórico porque retoma, neste caso, o termo cidade, e já que se refere a espaço físico, o seu emprego estará gramaticalmente correto. Para não fazermos confusão, a princípio, vamos lá. Boa noite. A oração subordinada adjetiva vai exercer a função sintática do adjetivo. Vai ser introduzida por um pronome relativo. Pode ser restritiva ou explicativa. Restritiva porque ela vai limitar uma informação. Explicativa, como o próprio nome sugere, ela vai ampliar uma ideia significativa dentro do texto, ok? Vai ser introduzida por um pronome relativo e para saber se a palavrinha aqui é um pronome relativo, eu tento substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Boa noite. Ok, pessoal? Tudo ok até aí? Então agora vamos para os slides para não perder tempo copiando exemplos. Quem e onde? O onde para alugar, viu, Tereza? Não esqueça. Foi ele quem pegou o lápis. Olha que show. Tá bom nos comandos, né? Pessoal, então vejamos aqui.
O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Quem domina, faz direto. Quem tem dificuldades, faz por etapas até pegar a prática para não perder tempo na hora da prova. Então, por onde nós vamos começar? Pelos fatos. Eu vou identificar os fatos para saber a quantidade de orações, saber se o período é simples ou composto, observar essa ideia de coordenação ou subordinação. E já que estamos trabalhando a oração subordinada adjetiva, palavrinha-chave, pronome relativo. Então vamos lá. O exame final que estava, fato de estar, estava muito difícil. Deixou, fato de deixar, todos apreensivos. Quantos fatos? 2. Logo nós vamos encontrar 2 orações. Sejam espertos, ok, pessoal? Parou, presta atenção. Nós vamos encontrar aqui a palavrinha que. Vejam que no lugar deste que eu poderia colocar o qual. O exame final, o qual estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Pronto. Sabendo que este que é um PR, o que PR? Como você identificou que é um PR, eu posso substituir por o qual. Ele é anafórico, vai fazer referência ao termo da esquerda sempre. Elementos anafóricos são elementos que retomam, certo? Vão fazer referência a algo que já foi mencionado, a algo que já foi apresentado no meu texto. Então, sabendo que este que é um pronome relativo, você já marca. Vai o pronome relativo iniciar a oração subordinada ao quê? Adjetiva. Parou. O que eu encontro antes deste que? Então, ela vai ser o quê? Explicativa. Pessoal, é mamão com açúcar e mel por cima, estou aqui. Ela termina aqui, né? Porque aqui, ó, eu já encontro um outro fato, que é o fato de deixar. Não é isso? Eu encontro aqui o fato de deixar. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou encontrar uma outra oração. Certo? Então, vejamos aqui. Quem será a primeira oração? Usem a lógica, sejam espertos. Vocês me identificaram que isto aqui, que estava muito difícil, é a oração subordinada adjetiva explicativa. Vocês me disseram que é a oração subordinada. Nós vimos no encontro anterior que toda oração subordinada tem o quê? Uma oração principal. Então, quem ou qual seria ali a minha oração principal? Peguem a dica. Retirem a oração subordinada, no caso, a sua adjetiva explicativa aqui, e o que restar, você vai classificar como oração principal. Então, quem vai ser a oração principal? O exame final deixou todos apreensivos. Esta aqui, ó, o fato de deixar é que vai constituir a minha primeira oração, que seria a oração principal. Ok, pessoal? Muitos alunos, no rótulo, iriam dizer, a oração principal é o exame. Gente, o que eu devo ter para encontrar uma oração? O exame final tem verbo? Não. Certo? Então, toda oração subordinada adjetiva, ela pode ser retirada. Ela pode ser retirada. A função desta oração aqui é exercer a função de um aposto explicativo. O próprio nome dela já sugere. Explicativa. Então, ela vai ampliar a ideia significativa do termo aqui, exame. Ok? Vejamos aqui a segunda construção. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Por onde eu começo? As pessoas que são, fato de merecem ser punidas, fato de merecer ser punidas. Tá aqui uma locução, ok? O que importa é você saber identificar as quantidades de, ou a quantidade de orações.
Eu vou encontrar aqui a palavrinha que. E observe que no lugar deste que eu poderia colocar o quê? Oi, oi, oi? As quais? As pessoas, as quais... Opa, já acertei a questão. Por quê? As pessoas as quais, sabendo que este que é um PR, vai este que iniciar o quê? A oração subordinada adjetiva. Agora, são duas. A adjetiva pode ser restritiva ou ainda pode ser explicativa. Qual for o macete? A explicativa. A explicativa vem com vírgulas. Para ser explicativa, eu vou encontrar a vírgula antes do que. Aparece vírgula aqui antes do que? Não. Então, qual a ideia? Ela é restritiva. Parou. Presta atenção. Onde ela encerra? Que são racistas, porque merecem ser punidas, é o outro verbo que vai constituir a outra oração. Quem é a oração principal? A oração principal, as pessoas merecem ser punidas. Oração principal. Parou, presta atenção. Vamos agora para a linguagem de uma das bancas mais conceituadas no país. Vamos para a linguagem do CESP, do SEBRASP. A omissão da vírgula antes do elemento sublinhado na linha 15. Aí na linha 15 nós vamos encontrar o elemento sublinhado o quê? Então, a omissão da vírgula antes do elemento sublinhado na linha 15. E após o elemento sublinhado na linha 15 ainda difícil, acarreta prejuízo gramatical. Errado. Preserva o sentido. Errado. Por que errado? Porque se retirarmos as vírgulas, não vamos cometer um erro gramatical. Porque nós vamos apenas deixar de explicar e passar a restringir. Ok? Então, cuidado. É característico do SEBRASP. Quem vai fazer aí algum concurso na área do SEBRASP, fiquem atentos. Ok? A omissão da vírgula acarreta prejuízo gramatical, mas preserva o sentido. Errado. Porque não preserva o sentido. A partir do momento em que você elimina as vírgulas, você deixa de explicar e passa a restringir. Agora, como a questão poderia estar correta? Vamos lá. A omissão das vírgulas não acarreta prejuízo gramatical, mas altera o sentido. Corretíssima a questão, porque altera o significado. Ela deixa de explicar e passa a ser restritiva, não é isso? Ela passa a restringir. Tudo ok aí? Tudo ok, Pimpos? Então vamos ver aqui. Os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salários. Ó, fato de ser, fato de receber, já está aqui, ó. Oração subordinada adjetiva o quê? Por quê? Vírgula. Mas antes de ela ser, como é que você sabe que é uma oração subordinada adjetiva? Os jogadores de futebol? Os quais? Quem é a oração principal? Ok, muito bem. Agora parou, presta atenção. Se a banca afirmar que a omissão das vírgulas acarreta prejuízo gramatical, certo ou errado? Se a banca afirmar que a omissão das vírgulas altera o sentido, porque deixa de explicar e passa a restringir. Muito bem. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Fato de declarar, fato de ser criticados. Vamos lá. Tem aqui o quê, ó? Os artistas, os quais... Para quem ainda está meio aéreo, veja a diferença. Ele disse que os artistas declararam seu voto. Olha aqui a palavrinha que, ó. Eu posso, no lugar deste que, colocar o qual, a qual, os quais, as quais? Não. Ele disse o qual, os artistas.
Ele disse a qual os artistas, ele disse os quais os artistas, ele disse as quais os artistas. Eu não consigo empregar aqui um elemento que retome uma informação. Logo, este que é CI, né? É conjunção integrante. Ele disse isto. Oração subordinada. Oração subordinada. Substantiva. Você acabou de dizer que é CI. Você acabou de dizer, ele disse isto. Oração subordinada substantiva. Ok? Quem estava aí meio aéreo, conseguiu agora observar a diferença, né? Entre o que pronome relativo e o que conjunção integrante. Quando o que é conjunção integrante, você não consegue colocar o qual, a qual, os quais, as quais. Então vamos lá. Sei que este que é um PR. O que é PR? Então vai o PR inicial o quê? Oração subordinada adjetiva. Neste caso aqui, pessoal, ela é restritiva ou explicativa? Restritiva, porque não tem o quê? Ó. Se colocarmos duas vírgulas aqui, vamos cometer erro gramatical? Sim ou não? Não vamos cometer erro gramatical. Vamos preservar o sentido? Não, porque deixaremos de restringir e passaremos o quê? A explicar. Cuidado na análise textual, viu, gente? Cuidado na análise textual, porque através desta pontuação aqui, através desta ideia de restringir ou de explicar, nós encontramos uma análise. Vamos lá. Os artistas sem as vírgulas. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Então, vamos colocar aqui numa margem de compreensão. Eu encontro 15 artistas. Destes 15, só reclamaram ou declararam, certo? Alguns. Porque eu estou restringindo. Certo? Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Então, foram criticados destes 15 artistas somente aqueles que declararam seu voto. Os que não declararam não foram criticados. Por que você consegue ter essa margem compreensiva? Porque temos uma oração subordinada adjetiva o quê? Restritiva. Então, ela limita a informação. Agora, se nós colocarmos as vírgulas aqui, eu posso afirmar que todos os artistas declararam voto, sim ou não? Sim ou não? Sim, porque eu estou agora explicando que foram criticados todos aqueles artistas que declararam o voto. Já que eu vou explicar, eu vou incluir todos os artistas. Então, esse é o cuidado que você deve ter na ideia da compreensão, certo? Do sentido, do valor semântico, do significado da oração subordinada adjetiva restritiva ou ainda explicativa. Sou sincero, é a mais fácil para ser classificada. Por quê? Você vai buscar um pronome relativo. Após encontrar o pronome relativo, vai olhar se tem vírgula. Se tiver vírgula, é explicativa. Se não tiver, restritiva. Através dessa ideia explicativa restritiva, você vai observar. Se ela restringe, ela limita uma informação. Ela vai restringir, ela vai limitar. Se ela explica, ela amplia uma ideia significativa a um termo anteriormente mencionado. Perguntas sobre a oração subordinada adjetiva que façam agora ou façam agora. Sim. É regra. Aqui sim. Foi uma boa pergunta, Caí. Você sempre fala que não podemos rotular. Nesse caso, podemos rotular? Sim, é regra. Você pode, até que parte você rotula? Até o PR. Até o PR você rotula. A oração subordinada adjetiva vai ser introduzida por um pronome relativo. Agora, você só não pode rotular aqui. Sem a vírgula, ela vai ser restritiva, com a vírgula, ela vai ser explicativa. Por quê? Vai depender da margem
interpretativa. Como eu estou falando. Se a questão fosse de pontuação, e a banca afirmasse apenas os artistas que declararam o voto foram criticados. Através da informação apresentada no texto, observa-se que o emprego da vírgula preserva o sentido original. Certo ou errado? Errado. Porque lá no texto eu encontrei apenas os artistas. Então eu tenho a ideia o quê? Restritiva. Então, neste caso, eu não posso pontuar. Ok? Então, tenta separar. Se a questão vai trabalhar a classificação da oração, vá para o macete, pode rotular. Agora, se a questão for trabalhar a pontuação, aí sim. No contexto, você vai ter que saber se o texto ele vai indicar que restringe ou se o texto vai indicar que explica. Ok, Vitor? Sim, podem sim. Os travessões, ao empregarmos ou ao encontrarmos elementos explicativos no texto, podem substituir as vírgulas, sim, porque vai estar com a função explicativa. E uma das ideias para empregarmos travessões no nosso texto é justamente encontrar essa ideia explicativa, essa ideia de explicação. Aprendo fácil. Estamos aqui para... Estamos aqui para trabalhar. Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Tempo. À medida que, sem comentários. À medida que, sem comentários. À proporção que. Intervalo.